Então, bom dia. Vamos hoje revisar os movimentos articulares da articulação do ombro, cotovelo, punho primeiramente e cintura escapular, fazendo parte de todo o membro superior. Utilizaremos como material um elástico imitando o músculo do corpo e o esqueleto para representar origens, inserções e funções desses grupos musculares. Começando pelo ombro, lembrando os movimentos articulares que o ombro executa. No plano sagital nós temos a flexão do ombro, a extensão do ombro e, passando a posição anatômica, a hiperextensão do ombro. Depois, no plano frontal, nós temos a abdução e a adução do ombro. E nós temos ainda no ombro um movimento chamado flexão horizontal, que só o ombro faz, que é no plano horizontal, e nesse mesmo plano ele faz a rotação interna ou medial e a rotação externa ou lateral. O primeiro músculo que nós vamos ver aqui no ombro é o deltoide. A gente aprende que o deltoide é apenas um músculo, mas na verdade nós temos três deltoides. Temos o deltoide anterior, o deltoide médio e o deltoide posterior. Eu vou utilizar aqui o material para mostrar aqui de forma mais didática a origem, colocar o músculo na posição e vocês entenderão daí por que esses músculos fazem as determinadas funções pelas quais eles são denominados no quadro de músculos motores primários. Então, o deltoide, a origem da porção anterior, é ao longo de uma linha curva que segue o terço externo da borda anterior da clavícula. Então, ao longo de uma linha curva, no terço externo da borda anterior da clavícula. Terço significa que eu vou dividir o osso da clavícula em três partes. O terço externo é aqui. Já vou direto para a inserção dessa porção anterior, que é junto com a inserção dos outros dois grupos do deltoide. A inserção dele é sobre a tuberosidade do úmero, então é aqui na frente, né? Um pouco acima do centro do osso, então aqui na tuberosidade do úmero. Então, se a gente fixar aqui a origem e puxar a inserção, nós vamos ter aqui a flexão do ombro. Além disso, esse músculo também faz a flexão horizontal do ombro, são as duas funções do deltoide anterior. O deltoide médio, ele situa-se na borda anterior da clavícula, na parte superior do acrômio. Então ele começa nessa região da parte anterior e na borda superior do acrômio. É um músculo mais lateralizado. A inserção é no mesmo local, ou seja, na tuberosidade do úmero, um pouco acima do centro do osso. A função dessa porção é abdução do ombro, ele afasta o ombro quando eu puxar, e quando o ombro está a 90 graus, ele passa a se situar atrás do ombro. Então ele consegue também fazer um movimento de extensão horizontal do ombro. E a última porção que nós temos aqui é a porção posterior. A porção posterior é na borda posterior aqui da escápula. Então, próximo à espinha da escápula, nós temos a porção posterior do deltoide formando uma capa sobre o ombro. Inserção no mesmo local. E qual é a função da porção exterior? A porção exterior tem como função a extensão horizontal do ombro como função primária. Ele não é extensor como primário, ele é acessório. Após o deltoide, nós vamos ver o músculo supraespinhal. Nós temos aqui a fossa supraespinhal, que é esse espaço que tem aqui entre a espinha da escápula e a borda, o ângulo superior da escápula. A origem dele é dentro da fossa supraespinhal. Então aqui está o músculo supraespinhal. E a inserção dele é a parte superior do tubérculo maior, que é essa parte aqui, do úmero, na parte superior. Função desse músculo é a abdução do ombro. Ele só faz isso como função primária. Peitoral maior. Aqui eu vou utilizar um elástico maior agora, tratando-se de um músculo de um volume maior. Nós temos duas porções também. O peitoral maior vai fazer vários movimentos. Nós temos a porção clavicular e a porção external do peitoral maior. Então, a porção clavicular, os dois terços internos da borda anterior da clavícula é a origem dele. E ele se insere a mais ou menos 7,5 centímetros, é o tamanho da inserção desse grande músculo, né? Na crista que forma a borda externa da goteira bicipital. Nós temos aqui o subconjunto intertubercular do úmero, que eles chamam de goteira bicipital. Ele se insere aqui nessa borda externa. Qual é a função do peitoral maior clavicular? Ele faz a flexão do ombro
E quando o ombro está abduzido a 90 graus, também faz a flexão horizontal. Essa é a função desse músculo. Já depois nós temos a porção external. Então, a porção external, ela pega as 6 primeiras costelas, próximo à união delas com o externo, e as cartilagens, todas desses ossos aqui. Então, ela pega toda essa região em relação externa, 6 primeiras. E se insere também aqui na goteira bicipital do húmero na parte interna. Qual é a função desse músculo? Quando o meu ombro está em flexão, ele estende o ombro até a posição anatômica. E também trabalha na flexão horizontal do ombro, e ele também é um importante adutor do ombro. Então a porção external tem 3 funções: extensão, flexão horizontal e adução do ombro. Observe que a porção clavicular e a porção external são antagônicas. A clavicular flexiona e a external estende o ombro. Coracobraquial. Vou voltar para o elástico mais fino também, porque esse músculo tem pouco volume, né? Então nós temos o processo coracoide da escápula, que é esse dedo aqui. E aqui é a origem do coracobraquial. E ele se insere na superfície anteromedial do húmero, oposto ao músculo deltoide. O deltoide é lateral, ele é aqui dentro. A função dele é flexão horizontal do ombro. Okay? Essa é a função primária desse músculo chamado coracobraquial. Depois nós temos o músculo grande dorsal, vamos lá para as costas, então, virando o esqueleto. É um potente músculo. A origem dele, os processos espinhosos das 6 vértebras torácicas. Então ele começa lá embaixo no processo espinhoso das vértebras torácicas, as 3 vértebras torácicas inferiores. A borda de todas as lombares, a parte posterior toda do sacro, tudo isso aqui é a origem dele. A crista ilíaca na parte superior e as 3 costelas inferiores. Então, ele é um músculo que vem lá de baixo pegando toda essa parte aqui. Ó. E onde é que ele se insere? Ele se insere o fundo do sulco intertubercular do húmero de novo, aqui na frente, ele vem por dentro e vai se inserir aqui na frente, né? Próximo a onde está o músculo peitoral maior, ou seja, junto com a inserção praticamente do peitoral maior. Esse músculo aqui, ele estende e hiperestende o meu ombro, responsável pela remada, então, né? E também é um importante adutor do ombro. Quando eu puxar na origem lá, vocês vão ver que ele vai aduzir o ombro. São as principais funções do grande dorsal. Seguindo, nós temos o redondo maior. Redondo maior, a origem é a superfície dorsal da escápula, na extremidade inferior as 2 bordas laterais. Então ele vem aqui debaixo da escápula. E ele vai se inserir também a crista que forma a borda interna agora do sulco intertubercular ou goteira bicipital. Função desse músculo. Esse músculo aqui consegue fazer a extensão do ombro, ele aduz o meu ombro e ele puxando lá, ele faz uma rotação interna do meu ombro. Essa é a função do redondo maior. Após o redondo maior, nós temos o infraespinhal. De novo, eu vou pegar o elástico vermelho, que também é um músculo grande. A origem é os 2/3 mediais da fossa infraespinhal. Aqui está a fossa infraespinhal, ele vem de baixo, pega tudo isso aqui, né? Ele vai para fora, evidentemente, vai lá para o húmero. E ele vai se inserir no centro do tubérculo maior, aqui dentro do húmero. Ok? Perdão, ele vem por fora. Puxa o elástico. Vamos lá, no tubérculo maior do húmero. Esse é o infraespinhal. Função desse músculo, ele faz aqui, ó, ele puxa o tubérculo maior para fora, fazendo rotação externa do ombro. E além disso, quando o ombro está a 90 graus, ele é o extensor horizontal principal da articulação do ombro. A seguir, o redondo menor. O redondo menor é um músculo que está acima um pouco do redondo maior, né? Então ele começa lá na porção inferior do tubérculo maior, a inserção dele, na parte de baixo do tubérculo maior do húmero. Esse músculo vem por trás. Deixa eu virar aqui. Vamos lá. E ele vai se originar na superfície dorsal da borda lateral da escápula, só que mais acima. Enquanto o redondo menor vem aqui de baixo, esse vem aqui de cima. Função dele, ele faz rotação externa e também a extensão horizontal do meu ombro. São essas 2 funções, então, do redondo menor. E o subescapular é um músculo que vem de dentro da minha escápula. Então, eu vou virar de frente para vocês entenderem que ele vem aqui de dentro.
dessa parte interna. Como há uma base de fixação ali dentro, eu não vou conseguir colocar ele totalmente lá onde eu gostaria. Mas ele vem lá de dentro, da fossa subescapular, né? E se insere no tubérculo menor aqui do húmero, por dentro. E a função dele é a rotação interna. Quando ele contrai, ele puxa o meu húmero para dentro, fazendo a rotação interna do húmero. Depois agora nós vamos para os músculos do cotovelo e da radionar. Quanto tempo tem de gravação? 10 minutos mesmo. Então, para.